mais um Pod Pollux. E hoje estamos aqui com a nossa presença do nosso professor de Química, o Hector. Muito obrigado Obrigado, obrigado, por... obrigado. Bom, a gente queria começar a entrevista, né, professor? Querendo saber um pouquinho de como você tá, como é que tá seu dia. Pode falar um pouquinho. Como está meu dia? Por enquanto está bem, um pouco cansado depois toda a semana, mas É, tô bem. mas você tá bem, então. Uhum. Que bom, professor. Respirando. Bom, começando, a gente queria saber um pouco do porquê que você veio pro Brasil e há quanto tempo você tá aqui. Porque eu vim por causa de tentar mudar a rotina que eu tinha. Eu lá no Peru já estava trabalhando e eu queria sair daquela rotina que era muito cansativa. Então, um grupo de amigos estava estudando já no exterior e estava com essa onda de todo mundo querer sair para estudar. Então eu me animei, tentei me apresentar para outros países. Um deles queria a Austrália, queria sim ou sim, só que a quantidade de dinheiro que eles pediam era muito. Então aqui no Brasil tinha uma oportunidade para prestar a prova para pós. Eu prestei na USP e com muita sorte eu consegui a bolsa. E em junho de 2011 eu consegui chegar aqui e começar a fazer a pós-graduação. E você tem só quantas pós-graduações? Quais são Pós-graduação, elas? quais são para... Então, comigo aconteceu um processo meio estranho. Estranho porque eu fiz primeiro a graduação em Química, lá no Peru, na Universidade Nacional de Engenharia. Aí terminei em 2008, 2009. Aí trabalhei na indústria de explosivos, depois na indústria de resinas. Depois disso, se apresentou essa oportunidade da pós. Então, aí comecei a fazer o doutorado. Aí do doutorado que eu comecei, fiz também um estágio para vocês, que eu acho que em um momento eu comentei. Eu fiz um estágio de um semestre acadêmico na Inglaterra, na King's College London. Aí fiquei ao redor de 7 meses ao redor. Depois que eu terminei aquele doutorado, eu voltei já com a finalidade de querer trabalhar no meu país ou aqui. Só que eu precisava outros documentos porque a lei universitária peruana exigia. Por exemplo, eu não conseguia validar o doutorado se não tinha um mestrado. Então, já nesse tempo, uma vez terminado o doutorado, eu comecei a fazer pós-doutorado na química mesmo, com o mesmo orientador. Aí eu trabalhei com química inorgânica, mas depois fui para o Instituto de Biociências e trabalhei aí com microbiologia aplicada na biociências e na poli. Aí já estava em pós-doutorado, só que eu recebia propostas do meu país para trabalhar como professor. Só que eu precisava de documentos. A lei universitária não queria me aceitar como doutorado. E eles falaram, só você vai, aqui no Peru, só você é bacharel, porque doutorado não pode ser validado se você não tem mestrado. Então eu terminei, saí daquele sistema de pós-doutorado e voltei para trás, né? Então, como eu já tinha recebido a bolsa na Química, na USP, então não podia fazer mestrado com bolsa. Me apresentei na Poli, só que na Poli só tinha bolsas para alunos de outras especialidades. Consegui ingressar na Poli, consegui ingressar para prestar também na Unicamp, só que era muito longe, então encontrei outra universidade que tinha relação professores com a química, então prestei para mestrado, voltei para fazer mestrado, mas esse já era em ciência e tecnologia química. eh, Aí fiz o mestrado e terminei com um professor que estava relacionado à química também. Eu fiz isso, né, para trás. Já após isso, já tinha terminado, tinha todos os documentos, terminei o mestrado. Aí saiu uma oportunidade para viajar para Estados Unidos. Eu não deixei, né, uma oportunidade. Fiz um trabalho já também, ou pós-doutoral, ou um trabalho mesmo em Baltimore. Trabalhei aí com biotecnologia, trabalhei com animais, né, toda a parte, não genética, sino experimental, só experimental, de aquicultura, essas coisas. Aí recebi também ofertas para conseguir trabalhar e voltei lá, como estava depois, voltei aqui para o Brasil. Eu precisava trabalhar, precisava comer. Uhum. Então eu comecei a trabalhar em uma universidade, mas de forma online, né? Sim. Eu precisava depois apresentar reportes, eu viajei lá, só que a universidade caiu fora de licenciamento, saí da universidade,
comecei a trabalhar em outra Universidade Nacional de Engenharia, Universidade de São Marcos, Norbert Wiener. Depois disso, já eu retornei aqui, mas com a proposta de fazer um, um estágio de professor visitante aqui na USP e fiquei aí trabalhando, só que acabou o sistema, a bolsa e tudo mais. Eu prestei concursos, ainda estou prestando concursos. E eu consegui, queria trabalhar na indústria, só que era difícil por tanta coisa que tinha feito, como vocês já viram aí na Uhum. internet. Então é difícil conseguir oportunidades por todo eh, o currículo às vezes, né? Não é tão positivo, né? Ah, você fez tanta coisa, seria bom para aqui. Não. Então eles falam, ah, ele fez muita coisa, portanto não querem contratar. Então, a indústria química acha que poderia eu cobrar um pouco mais, ou um pouco mais salário, eles não contratam, etc. Então, a oportunidade de indústria eu deixei. Depois, a oportunidade de dar um professor, assim, de aula particular. Então, era muito difícil aqui com aquele perigo né, dos pais, né? Um professor estranho e tudo mais. Então, eu consegui trabalhos em aqueles grupos, não sei, de estudos, aqueles. Tipo de É, cursinho? isso, tipo cursinhos, Sim. né? Então, esses cursinhos também, onde aqueles cursinhos cobram bastante para os pais e pagam pouco para os professores, que é o normal, esse sistema que acontece, né? Uma proporção de 1 a 10, assim, sinceramente, acontece. É, comecei a trabalhar aí e eu vi que não tinha pesquisado trabalho nessa linha. Então, comecei a procurar depois estaria aula em escola. Aí comecei a trabalhar um pouco em uma escola que me contratou, uma por Vila Prudente. Comecei a escola brasiliense, por exemplo, para ver como que era o sistema. Aí eu tinha perfil universitário, então provavelmente fiquei muito rígido. Aí o professor falou, está acontecendo isso. Eu não conseguia dar uma aula assim, provavelmente muito básica, assim, não? Minhas aulas, como vocês sabem, é bem densa, a informação é brutal, Sim, é bastante. bastante informação. Então, eu gosto disso para provavelmente o aluno fique com, como falei para vocês, com o programa na cabeça para conseguir ver um problema um pouco mais fácil e vocês, tá fácil isso, simetria, isso é mais fácil. Então, se você tem o algoritmo na cabeça, eu acho que é um pouco mais fácil solucionar problemas difíceis. Então eu tentei modular isso um pouco. Aí comecei a baixar a bola um pouco mais para nível escolar e aí comecei a aprender um pouco mais disso, né? Aprendi um pouco mais, entrei um pouco mais da parte de pedagogia e entrei em encontrar um equilíbrio, né? Até, às vezes se me escapa um pouco, né? Vocês acham que são vítimas disso. Isso. E quando você chegou no Brasil, você se sentiu acolhido pelos brasileiros? É uma diferença, como falei para vocês. Eu também morei no centro de Lima. Centro de Lima é um ambiente bem estressante, um pouco bem mais aqui, bem estressante. Provavelmente um ambiente grosso, que se um momento você vai para Lima, as pessoas te empurram, não tem essa sensibilidade de falar, desculpa, tal coisa. São um pouco mais frios, provavelmente, né? Aqui não, né? Aqui alguém te empurra ou no ônibus, está pedindo licença. Lá não, simplesmente te empurra, porque a mentalidade seria, você não deveria estar aí, né? Se você está meio da escada, é um lugar onde você não deveria estar. Então, eu vou te empurrar. E estou permitido porque sim, né? Você está aí, entendeu? Aqui não, né? Aqui você tem essa parte um pouco mais sensível, né? Humana, você poderia falar, essa diferença. Eu senti essa diferença. É, é bem diferente mesmo a relação, assim. Mas, tipo, com a língua também, você sentiu muita diferença do espanhol pro português? Embora tenha palavras similares, eu não conheço algumas gírias, né? Gírias difíceis de aprender. Eu, quando vim aqui, eu vim sem falar absolutamente nada, né? No aeroporto, eu só me comunicava em espanhol, cheguei no aeroporto, e a única pessoa que me recolheu e falava português era o meu professor, meu orientador, Breno, da Química. Então, ele foi que me levou no restaurante, aí tomei Dolly, né? Então, eu gostei de Dolly, então fiquei com esse sabor até agora. Mas sim, eu pouco a pouco, onde eu morava, porque morei primeiro em uma república, morava com 8 pessoas, aí tinha um cubano que ele me ajudou um pouco, né? Um pouco me orientou, me começou a ensinar de a pouco. Depois meu professor, que também tinha estudado em Jerusalém e tinha colegas em México, sabia um pouco de espanhol. Então, pouco a pouco comecei a entrar, né, no português. Aprendi assim, como se diz, no ambiente mesmo, né, na garra. Na prática, Hum. assim.
E você conseguiu se adaptar aqui no Brasil? Tipo, conseguiu se adaptar bem? Eu acho que sim, eu acho que sim. O mesmo ambiente estressante lá no Peru, né? Eu já tinha todo esse ambiente um pouco estressante lá, né? De ficar, querer as coisas já, já, pronto, lá, tal coisa. Você aprendeu tal coisa e verificar toda hora, que ainda eu faço isso em sala. Aqui virou um pouco como que um pouco mais fácil, né? Já tinha esse ambiente de estresse, então estava tranquilo. E você acha que foi o maior desafio aqui vindo pra cá? Desafio? É. Hum, nossa, uma pergunta bem difícil. É, eu acho que em ambiente acadêmico era conseguir eu dar aula para alunos que só sabiam falar português. Eu acho que isso, eu só sabia pouco de português e existia um programa lá na Química de ensino, um programa de ensino de aprendizagem, né, em laboratórios de química para alunos de química e de farmácia. Então, dar aula para eles em um português mastigado e química, inclusive, fazer entender, nossa, foi muito difícil. Eles me ajudavam um pouco, me corrigiam eles, aí comecei a afinar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais e melhorei. Nossa, isso foi um desafio bem grande. E voltando à parte da pergunta sobre acolhimento aqui no Brasil, Hum, no nosso colégio, você se sentiu muito bem acolhido? é, sim, sim, Sim. senti acolhido, né, desde que ingressei, desde que conheci a Melina, a Renata. É, sim, muito. É, não sei, o trato foi bem diferente, não foi frio desde o início. Foi bem respeitoso, né? Um ambiente muito diferente de que eu já aqui, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, já trabalhei em outros lugares, outro ambiente, inclusive trabalhei em um lugar muito bem conhecido, que não vou falar o nome, que, nossa, até agora, o último eu tive um problema com eles, porque, não sei, é pagamento, é normal, né? Pagamento, e é um lugar bem conhecido. As pessoas eram um pouco bem, vamos falar assim, né? Na cabeça tinham o capital, provavelmente acham que a indústria é antes do aprendizado. Aqui sentia a parte diferente, ao contrário, né? A importância que dá um pouco mais, ou a liberdade também que dá um professor para dar aula, Uhum. né? Não, oh, você tem que fazer isso porque sim, né? Não existe isso. Heitor, você tem a liberdade de fazer aula. Eu recebi essa mensagem, né? Quando eu falo para vocês, essa avaliação é tal, essa avaliação é tal, você precisa fazer um vídeo e tudo mais, não existe uma restrição enquanto a isso, né? Assim, Hector, você tem que fazer isso porque fez isso. Não, eu me tinha acolhido justamente dessa forma. É, é muito, realmente, nessa coisa de você se... o tratamento que tem, né, nos lugares, tipo, a diferença e tal. E você acha que, tipo, você sentiu uma grande diferença entre, assim, o jeito que as pessoas agem aqui, a diferença no Brasil, as culturas, os costumes no Brasil e do Peru, assim, tipo, quais são as diferenças? Ou, tipo, o que chamou de atenção aqui nos costumes brasileiros, o jeito das pessoas agirem? Eu acho que é maior sensibilidade. Eu acho que existe um pouco mais, comparando uma maior empatia enquanto a isso, né? Que eu mencionei para você, o fato de estar no ônibus ou um lugar, eu já fiquei perdido. Já deram para mim R$ 1 quando me faltava. Não tinha, às vezes, no ônibus. O mais legal que aconteceu foi um dia que eu não tinha saldo no bilhete único. E eu falei para o cobrador, eu vou passar, mas estou ainda a 5 pontos, mas eu preciso carregar. Ele não encontrava o site. Aí o cobrador saiu do lugar dele e falou, Hector, cara, não precisa, tá bom? Eu sei, né? Não precisa, você pode descer, fica tranquilo. Foi o mais legal, não encontrei mais esse cobrador para agradecer, mas, nossa, para mim marcou bastante isso, né? Lá o cobrador lá no Peru, você não tem dinheiro, se tá no deserto, o cara te deixa aí, entendeu? Foi isso, me marcou bastante. Qual imagem que você tinha do Brasil antes de vir pra cá, professor? Como eu falei para vocês, meu pai gostava do Brasil bastante, né? Então, ele tinha outra perspectiva, né? Outra visão comercial, né? Comercial. Como eu falei para você em um momento, né? A imagem do Brasil que vendem para o mundo é o carnaval, é futebol.
Então, como eu achei que vindo aqui todo mundo sabia jogar futebol e tudo mais, né? Eu queria aprender porque sou malíssimo, sou muito ruim jogando, né? Por isso eu estudei química, né? Então, eu achei que todo mundo estava dançando ou estava jogando futebol, mas não, era só uma parte comercial na minha cabeça, né? Não, provavelmente, né? Na minha ignorância, provavelmente pensei isso, né? O povo fala que o Brasil parece um país que é um filme musical, né? Sim, sim, né? Inclusive onde eu moro aqui perto da Topanique, né? Tem um campo, bar, e eles sempre estão tocando música ao vivo, então eu sempre toco uma música ao vivo privilegiado aí da janela, então, tranquilo. Você teve algum receio, assim, quando você saiu do Peru e pensar, tipo, pô, tô abandonando toda a minha casa, assim? Sim, sim, uma sensação terrível, né? Eu quase desisti o último dia, mas sempre a última palavra é da mãe, né? Ela falava, Hector, você tem que fazer o que você quer, né? Não o que eu quero. Então, sim, né? Deixar os pais, nossa, é bem forte, né? Os irmãos. Amigos é bem pouco, né? Amigos tem. Família, né? Mas família é forte, né? Família é forte. Principalmente os irmãos, a mãe, né? Sim. É. Você teve muitos receios, né, professor, antes de tomar as suas decisões e tal, Hum, antes de vir pra cá, mas não, pelo que eu sei que você já me falou um pouco, não hum. foi só pro Brasil, né, que você viajou assim e tal, Ah, que você passou, né, ah, pelos países assim, tanto por trabalho, né, por exemplo. sim, sim, sim. Já fui. Apresentações de trabalho durante o doutorado, mestrado, já teve vários, né? Já viajei para China, Estados Unidos, ou quando fui para a Inglaterra, como está perto todo, né? Está Gales, está Escócia, então não para apresentar muitos trabalhos, sino para conhecer tanto a cultura, né, inglesa, né? Bem fria, né? Bem fria a cultura inglesa. Já fui para Estados Unidos também, né, vários lugares também para apresentar trabalhos também. Trabalhei nos Estados Unidos biotecnologia, então é Baltimore Oriental, mais ou menos para conhecer a cultura, que é muito diferente, né? Falei um momento para você, inclusive, né? Você não pode deixar a porta fechada porque eles acham que está ocupado. Então, sempre quando eu estava dentro da sala e eu fechava a porta, a chefa, que era uma coreana, falava, Hector, você não pode fechar a porta, tem que deixar aberta a porta, porque isso mostra que você está aqui. Mas em reunião, não interessa, a porta tem que estar aberta. Se está fechada é porque não tem ninguém. Então, eu ficava com essas coisas, né? Eu não podia cumprimentar, inclusive, de mãos, ou a costume aqui, né, que te abraçam e te beijam e tudo mais, é muito E que é lá. bem invasivo, Isso, né? não sei, né? Também um pouco lá, no Peru também é assim, né? Você cumprimenta, né, e abraça um pouquinho, aqui também, um pouco mais exagerado, mas em Estados Unidos não é assim, né? As pessoas são mais frias, né? Em Inglaterra, pelo menos, te dão a mão, né? Mas lá não, simplesmente, oi, tipo, né? Mais Tá bom? afastado, né, Mais professor? afastado, né? Mais frio. Se você pudesse voltar no tempo, você faria as Nossa. mesmas escolhas? Mesmo as escolhas que eu fiz, eu não sei. Não é que sente arrependimento do que eu fiz, mas é, depende de muitos fatores. Se eu tivesse decidido uma coisa, eu decidiria fazer uma coisa, como eu falei, um momento da minha vida, voltar para um 28, 28 de abril, dia mais ou menos 25 ou 30 anos, voltaria. Mas eu não sei e não gostaria de saber se eu faria o mesmo. Simplesmente voltar nessa data. Mas teve, então, nessa coisa aqui do Brasil, assim, teve algum outro lugar do Brasil que você conheceu e, tipo, o lugar que você mais Gostei. gostou do Brasil ou que você quer muito Acolhimento conhecer? assim, onde as pessoas eram um pouco, provavelmente, sem discriminar, provavelmente, ou mais acolhedoras. É Rio Grande do Sul. Uhum. Nossa, lá, às vezes você sentia que estava perdido, um dia ou duas vezes, né? Eu falava, Hector, não, você está perdido, assim, preciso ir para tal lugar. Não, Chile. Pegou e, do nada, eu subi em um carro estranho, não interessa, né? Subi, me levou para outro lugar. Estava depois, fui durante a Copa e estava, acho que vi o Argélia, Alemanha, o jogo. E estava aí andando com a minha mala e um casal falou assim, você está indo para onde? Ah, no aeroporto. Eu acho que está perto. Não, está bem longe, sobe. Então eu fui lá, me deixou no aeroporto, imagina, estava no nada e me levou no aeroporto. Ah, eu gostei disso, foi gente diferente. Também quando eu estava no ônibus, as pessoas falaram, não, cara, vem para aqui e tal coisa. Eu senti uma aproximação um pouco mais, sabe? Tanto Acolhedora, assim, me acolhedora, né? confiei tanto que confiava nas pessoas, sabe? Assim, uma confiança assim familiar, Sim. né? Uma confiança familiar. Ah, bom, aqui já fez isso, mas já aconteceu coisa ruim, né? Mas,
Mas lá senti essa liberdade, sabe? Essa confiança. É, Sim, sim. sim. Bom, eu acho que é isso. Muito obrigado, professor, pela sua entrevista e participação no nosso podcast. Obrigado. Obrigado. Obrigada, professor. Até a próxima. Segue pelos próximos episódios aí. Muito obrigado.